uma vez. Vou falando. Lucas, Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo 7, versículo de número 36. Lucas 7, 36. Grato a Deus, este mês vou completar um ano que faço parte dessa família de Campinas. Eu sou grato a Deus, feliz pela vida do Bispo Ides, Bispo Neuza, Pastor Samuel, toda a liderança. Eu posso dizer por mim e pela minha esposa, somos amados, acolhidos, estamos muito felizes em fazer parte desta igreja, amém? Louvado seja Deus. Vamos à palavra do Senhor. Lucas 7,36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas. Enxugava com os cabelos da cabeça e beijava-lhe os pés, ungia com unguento. Quando viu isso, o fariseu que o tinha convidado falava consigo, dizendo: se este fora profeta, bem saberia quem é e qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Respondendo, Jesus disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Pode assentar, bendizendo a Deus. Palavra desta noite, um banquete revelador. Vemos que Cristo é convidado à casa, à residência deste fariseu. E algo que eu aprendi na minha vida, mesmo na minha pouca idade, é que dentro de casa nós colocamos pessoas especiais, aqueles a quem nós verdadeiramente amamos. Não abrimos o nosso lar para qualquer um, para qualquer pessoa. Então, certo é, se há um respeito, um carinho, um amor, esse sim é digno de adentrar as portas do nosso lar e ali conviver com a nossa família. E o interessante é que este fariseu convida alguém em especial, alguém que, certo é, estava em evidência. Jesus era o centro, o foco de todas as conversas, em todos os lugares naquela época onde as pessoas se reuniam, com certeza, o papo, a conversa, aquilo que eles tratavam entre si era a presença de Jesus, o homem que curava, que libertava, para alguns e para outros considerado um falso mestre, um falso ensinador, mas era alguém que estava em evidência. A vida dos fariseus era de alguém que sempre procurava buscar algo em Jesus para condená-lo, para acusá-lo, buscando como se pudesse encontrar um erro naquele que era sem mácula, puro, santo, irretratável, com uma vida totalmente digna e correta, pois ele era e é o próprio Deus. Mas aquele homem resolve fazer um convite para que Jesus adentre o seu lar. E onde Jesus estava, e eu quero me ater a dois personagens, que são dois pontos cruciais, onde o homem está de um lado ou está do outro. Naquela residência estava a presença de Jesus, estava a presença do fariseu e estava a presença de uma mulher considerada pecadora. Aquele homem leva Jesus à sua casa porque Jesus estava em evidência. Ele era um oportunista. Oportunistas são aqueles que querem se aproveitar de outrem para um benefício próprio, para alcançar um objetivo que eles almejam, que eles querem, não se importando com o que as outras pessoas venham pensar, ou mesmo com os seus sentimentos. Eles querem viver aquilo que eles almejam a total custo. Eu e você fomos chamados não para amar as coisas e usar as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Aquele homem queria usar Jesus, ter dentro do seu lar alguém que estava tão somente em uma evidência.
John Eldredge, que é autor de vários e inúmeros livros, em um dos seus livros ele escreve: por muito tempo eu vivi na obra de Deus como um obreiro, pregando, evangelizando e fazendo a sua obra, até um ponto que eu cheguei dentro de um meu lar, e quando eu estava sentado na mesa para tomar um café da manhã, minha filha foi me interromper e ela disse: papai, me perdoe, o Senhor tem os seus afazeres e eu não posso tomar o seu tempo. Naquele dia ele entendeu: eu tenho sido um oportunista na obra de Deus, eu tenho usado a obra para me engrandecer, e a minha família está se definhando. Eu e você não fomos chamados para usar as pessoas, mas amá-las, cuidar delas, estender a mão, dar um abraço, um afago e relacionar-se com ela com o amor de Cristo. Somos chamados para ser como Judas, não o Iscariotes, mas aquele que escreve a sua epístola. E ele escreve, pastor Enoque, de uma forma muito linda no início da sua epístola, dizendo: Judas, servo de Jesus. Judas era meio irmão de Cristo. Ele poderia tomar este título e dizer: eu sou meio e meu irmão de Jesus. Mas ele toma o melhor e maior título que um homem pode ter na sua vida, que é de servo de Jesus Cristo de Nazaré. Podemos pregar, ser usados, ter tantos anos de fé, mas o que vale é se verdadeiramente servimos a Deus com verdade, com sinceridade, se o amamos acima de todas as coisas. Abraão era o amigo de Deus, mas quando a Bíblia diz no Gênesis algo sobre ele, ele se considerava tão somente pó e cinza. Davi era o homem segundo o coração de Deus. Mas quando ele escreve os Salmos, ele diz: Senhor, eu sou tão somente como um verme na tua presença. Se nós queremos ser verdadeiros homens de Deus, devemos abandonar toda a prepotência, arrogância e chegar diante do Senhor como aquela mulher no outro ponto, quando ela se lança aos pés de Jesus, reconhecendo que ela não era nada, carente, dependente da graça do Senhor, da bondade de Deus, pedindo a Jesus que viesse a perdoar os seus pecados e restaurar a sua vida. Num dos seus livros, Charles Haddon Spurgeon, o livro Tudo pela Graça, ele conta a história de um pintor. E ele andava, pastor Samuel César, em várias cidades, buscando personagens em eminência para que ele pintasse, pessoas mais conhecidas. E ele andando nas ruas, buscando estes personagens, ele encontra alguém que trabalhava catando lixo, mas todo mundo amava aquele homem. Ele andava maltrapilho, descabelado, não se arrumava, não preocupava-se com o seu visual. E aí um dia, ele faz uma lista das pessoas e resolve chamar este homem e fala: olha, amanhã eu quero que você vá no meu ateliê, que eu quero pintar você. Aquele homem fica honrado com o seu convite. A Spurgeon conta que no dia seguinte, quando o pintor está esperando e recebendo todos os convidados, este homem aparece de terno, gravata, barba feita, cabelo cortado, cheiroso, tinha tomado um banho, todo lindo e maravilhoso e perfeito, como o Itamar Batista, vem nas escolas dominicais. E aí o pastor Itamar, e aí ele chega, aquele homem olha para ele e fala: não, você pode pegar as suas coisas e ir embora. Os funcionários ficam admirados e falam: por que você mandou aquele homem embora? Ele disse: eu o conheci como um homem maltrapilho, e ele chegou aqui como alguém diferente. Ele não está se apresentando como ele realmente é. Nós podemos, às vezes, diante das pessoas, aparentar uma vida maravilhosa, perfeita, algo lindo, perfeito. Nós podemos postar nas redes sociais casamentos lindos, sorrisos, viagens alegres, quando muitas vezes, às vezes a nossa alma está doída, está ferida, e o nosso casamento está por um fio. Mas Deus quer que eu e você chegamos diante dele dizendo: Pai, tu conheces, sabe que eu sou um mero pecador, carente da tua graça. Eu sei, eu falho, eu erro, eu não sou santo como eu tento parecer que eu sou, e eu careço da tua misericórdia. Não passamos de meros pecadores num trabalho de transformação e santificação na presença do Senhor.
Deus requer de nós a sinceridade. Aquele homem era um oportunista que perdeu a sua maior oportunidade. Ele recebera dentro do seu lar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Salvador da humanidade, o Filho de Deus, e agora ele trata como um qualquer, não tem aquela reverência de receber a Jesus, mas a Bíblia diz em Lucas 19, que um outro homem, quando ele sabe que Jesus está se aproximando, ele era baixinho, mas ele resolve subir numa figueira brava, ele chama a atenção de Cristo, e a Bíblia diz: Zaqueu, desce, homem, porque eu vou entrar na sua casa, eu vou ter um particular com você. E a Bíblia diz que quando ele adentra a casa de Zaqueu, Jesus diz: hoje chega salvação a esta casa, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus adentra o nosso lar, a nossa vida, a nossa família, o nosso caráter é transformado para a glória do nome do Senhor. Jesus precisa entrar nos nossos lares. Precisamos abrir a nossa casa. Mas o problema dos oportunistas é que eles querem colher um fruto e sequer eles plantaram as árvores. Querem vivenciar algo na sua vida, aquilo a qual não lhe pertence. A Bíblia diz que na época em que Absalão se rebelara contra o rei Davi, o exército de Davi começa a persegui-lo. E aí Davi fala: não matem o meu filho. Absalão, ele é cercado. Ele é, naquele momento, pego. Joabe o mata, o fere, o mata. Mas aí o interessante, pastor Itamar Batista, é que aí resolvem levar a notícia para o rei Davi. Joabe quer chamar um mensageiro, e aí aparece um oportunista. Aimás se apresenta e fala: Joabe, deixa que eu seja o portador de novas. Joabe olha para ele e fala: você não, mas Cusi, ele será o portador, ele levará até o rei. E aí a Bíblia diz que Aimás fala: mas mesmo assim, Joabe, chefe do exército, eu irei e correrei. Se você quer ir, rapaz, pode ir. A Bíblia diz que o rei está esperando as notícias. O sentinela começa a avistar alguém e fala: ei, tem um homem vindo, e com certeza ele traz novas, ele traz notícias. Mas espera aí, meu rei, parece que um homem correndo mais rápido o transpassa. Pelo correr dele, parece que é Aimás. E a Bíblia diz que Aimás passa o mensageiro enviado por Joabe. Chega até os portões são abertos, e aí o rei Davi pergunta: o que você tem a me falar? Aimás diz: eu não sei. Eu só vi o alvoroço e eu saí correndo. A Bíblia diz que Cusi entra na presença do rei e ele tem a mensagem para entregar para o povo. Deus tem hora para fazer as coisas na nossa vida, mas nós precisamos de ter paciência para a vontade de Deus se cumprir, esperar a hora certa. A chamada de Deus é fiel, na hora certa as coisas vão se encaixar, as coisas vão se acontecer, Deus vai colocando as coisas em ordem, mas espere o momento, não seja um oportunista. Vamos seguindo. E aí a Bíblia diz, e o que eu acho interessante, é que aquele fariseu, quando ele vê aquela mulher se colocando aos pés de Jesus, ele comete mais 2 erros graves. Ele diz: se este homem fora profeta, bem saberia que essa mulher que está aos seus pés, ela não passa de uma pecadora. Ele considerava-se mais crente, numa linguagem bem coloquial, numa linguagem coloquial, ele se considerava mais crente do que ela, mais digno, mais merecedor. Ele estava portando-se como Lucas 18, Jesus contando sobre a oração do publicano e a oração do fariseu, onde o fariseu se apresenta na oração dizendo: eu não sou como os demais,
eu sou correto, eu não defraudo, eu sou lindo e maravilhoso na presença do Senhor. Mas aí quando o publicano se apresenta, ele se apresenta como um miserável pecador na presença de Deus, e a oração dele é ouvida. Ei, não é porque os nossos irmãos têm um pecado diferente do meu e do seu, que eles são menos fiéis a Deus, não. Não devemos acusar, sim, devemos pregar a palavra para a transformação de vida, mas a igreja de Cristo, ela permanece na terra, é para estender as mãos para os pecadores. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes, eles precisam ser restaurados pelo Senhor. Se é aquela pessoa na sua família que dá mais trabalho, é mais terrível, é ele que Deus quer salvar através da sua pregação. Se no seu trabalho há alguém que é muito vil e pecador, é ele mesmo que Deus vai te usar com um testemunho fiel, para que ele seja resgatado, ele seja transformado. Eu e você só estamos aqui nesta noite glorificando a Deus, porque um dia alguém nos amou, que foi Jesus, e um pregador amou a nossa alma e disse: há um Jesus que pode te transformar, e eu não abro mão da sua vida, venha. Por isso eu louvo a Deus pelo que o pastor Weberson leu: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Louvado seja Deus. Jesus veio chamar os pecadores. Ninguém que está na casa de Deus tem plena convicção e condições de dizer: eu sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo porque eu sou bom demais. Não, nós somos salvos porque Cristo se entregou por nós, amando nós ainda em delitos, pecados e misérias, e fomos resgatados pelo Senhor Deus Todo-Poderoso. Não acuse o seu irmão pelo pecado dele ser diferente. Ajude-o a se firmar nos caminhos do Senhor. Terceiro erro grave deste homem, é um pouco duro isso, ele era um pobre. Ele convida Cristo à sua casa. Cristo estava em evidência, acusa aquela mulher. Quando ela se coloca aos pés de Cristo, ele diz: se ele fosse profeta, ele saberia. Mas aí, pastor Dr. Lucas Fernandes, quando Cristo se dirige a ele, ele fala: mestre. Interessante, ele acabou de afirmar em sua mente que Cristo não era um profeta, e agora ele chama o próprio Jesus de mestre. Eu e você fomos chamados para ser quem nós somos na presença de Deus, e não nos apresentarmos de uma forma diferente. Eu anotei aqui porque às vezes a mente falha. William Shakespeare, certa feita, ele afirmou: os homens deviam ser o que parecem, ou pelo menos não parecerem o que não são. Demócrito, um filósofo grego, disse: falsos e hipócritas são aqueles que tudo fazem com palavras, mas na realidade eles não realizam nada. Somos chamados por Deus para viver uma vida pautada na sua palavra. Nós estamos na casa de Deus e devemos ser transformados. Tito, segundo a palavra de Deus, quando você lê lá em Tito, está escrito: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no segundo as suas obras. A nossa vivência tem que condizer com a nossa regra de fé, com aquilo que nós professamos. As pessoas têm que olhar para nós e dizer: verdadeiramente a igreja, através do Evangelho, ela transforma pessoas, ela restaura e ela muda. Quando nós começarmos a ter cada vez mais um testemunho que glorifique ao Senhor, as pessoas vão olhar para a igreja e vão respeitar mais, porque verão que são homens transformados, vidas mudadas plenamente para a glória do santo nome do Senhor. Jesus, quando aperta os fariseus, Mateus 15, ele diz, recitando aquilo que Isaías havia afirmado: este povo honra-me com os seus lábios, porém o seu coração está distante de mim. Há um escritor, dramaturgo, e ele escreveu mais na língua de crianças, na Dinamarca, Hans Christian Andersen. Finalizando, ele conta um conto meio repetitivo, mas ele escreve
um conto acerca de um rei. Isso focando a crianças, mas tem um ensinamento tremendo às nossas vidas. Neste conto havia um rei, que ele era muito hipócrita. Consequentemente, todo o império era hipócrita. E aí alguns malandros que tinham fugido de outra cidade e gostavam de ganhar o dinheiro de forma fácil, chegam até este império, sabendo que o rei gostava de aparecer, de ser aplaudido. Eles chegam e dizem: rei, nós temos uma capacidade de trabalhar em máquinas de costura e costurar roupas que ninguém mais consegue. O rei aguça sua curiosidade. Eles dizem: nós fazemos uma roupa que somente as pessoas mais inteligentes da terra são capazes de vê-la. E eles perdem uma fortuna para que aquele rei pague. O rei ambicioso, querendo receber os aplausos, ele paga a quantia pedida. Mas conforme passavam os dias do trabalho, todas as vezes que alguém chegava na área de confecção daqueles homens, eles apenas ligavam a máquina, pastor Enoque. Não tinha tecido algum. E aí o rei perguntava aos seus serviçais: como está o trabalho? Ninguém querendo se parecer que não tinha inteligência e capacidade, dizia: está ficando lindo, meu rei. E assim foi. Vários dias se passaram e sempre a mensagem era a mesma. O rei prepara uma grande passeata, uma grande carreata para fazer o seu desfile. Chega diante dos homens, bispo Rides, está uma mesa vazia e os homens falam: sua roupa está aí. Ele olha e fala: que roupa linda. Ele tira as suas vestes reais, finge que coloca aquela roupa, sobe numa carruagem, e toda a cidade começa a aplaudi-lo como se ele tivesse uma roupa linda, todo mundo sendo hipócrita da mesma forma que ele. Mas aí um menino, de repente, olha para aquela carruagem e grita: o rei está pelado, o rei está pelado. Naquela hora, toda a armação e todo o preparo cai por terra e o rei se sente envergonhado. Às vezes é necessário que um menino chegue para nós e diga: você está pelado, você precisa olhar para dentro de si e ver: realmente eu tenho vivido uma vida que não é correta e eu preciso ter transformado por Deus, eu preciso me alinhar mais com as Escrituras, eu preciso ser mais fiel a Deus. Quantas vezes lá em casa tem aqueles momentos que a gente para de orar um pouco, e aí, doutor Lucas, a Valéria vem: você está orando menos, parece que você está estudando um pouco menos. Aquilo naquele momento, bispo Anesa, dá uma dor, eu estou somando uma repreensão, mas é algo que serve para nos fortalecer. E Deus te trouxe aqui nesta noite para reparar as arestas, passar um prumo nas nossas vidas, para que nós sirvamos a Ele de forma alegre e adoremos o santo nome do Senhor. Aquela pecadora, ela não escondeu quem ela era, ela tão somente lançou-se aos pés de Jesus. O meu convite a você nesta noite é: lance aos pés de Jesus como você está. Não precisa, eu preciso resolver isso, resolver aquilo, eu preciso, não, Lincoln, transformar, não. Venha como você está, que Jesus vai transformar a sua vida e colocar as coisas em ordem. Pegue a sua vidinha mesmo bagunçada, como as minhas vezes está, e coloque aos pés de Jesus, porque Ele tem a capacidade de moldar, de trabalhar, de pegar o barro que está caindo para um lado e para o outro, e formar um vaso lindo para a glória do santo nome do Senhor. Deus quer tratar as nossas vidas. Deus quer que sejamos cada vez mais próximos, mais ligados e mais unidos com o Senhor. Aí Jesus repreende aquele homem, finalizando, dizendo: eu cheguei na sua casa, você não me recebeu bem, não lavou os meus pés, não ungiu a minha cabeça para trazer um refrigério, não tirou a poeira de mim, você não me recebeu. Mas essa mulher não cessa de banhar os meus pés com lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Deus quer que nos derramemos na sua presença, não num emocionalismo barato, num sentimentalismo barato, mas num coração contrito, porque a palavra do Senhor diz: um espírito quebrantado e um coração contrito não rejeitarás, ó Senhor.
Deus quer que você venha com o seu coração aberto a Ele, com sinceridade, não importando quem está à sua volta, o que vão pensar, o que vão dizer, mas tão somente querendo: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida, perdoa os meus pecados, coloca o meu nome no livro da vida, restaura a minha família. Deus quer que a gente às vezes venha com um casamento, e a gente coloca um casamento parecendo maravilhoso, mas ele está aos cacos. Deus quer que nós venhamos e dizemos: Deus, segura o meu casamento e não permita que ele caia. Estamos no trimestre da família e Deus quer abençoar o seu casamento, abençoar os seus filhos, quer restaurar os nossos lares. Deus quer sinceridade de nós a cada dia quando subimos à sua casa. Dizer: Pai, eu não consigo, mas Tu consegues. A W. Tozer, num dos seus livros, ele diz que há uma diferença do mundano para o cristão. O mundano, o crente mundano, conforme acontecem as coisas, toda vez que ele dobra os joelhos, ele diz: por quê? Por que estás fazendo isso, Senhor? O que foi? Por que Tu estás me tratando assim? Mas o cristão, quando dobra os joelhos, ele diz: Tu sabes, Senhor, Tu sabes de todas as coisas. Esta é a sinceridade que Deus requer dos nossos corações, de olharmos para Ele e dizer: Tu sabes as minhas misérias, os meus pecados, as minhas falhas. Tu sabes das minhas limitações. Tu sabes das minhas debilidades. Tu sabes das minhas ruindades, Senhor, ainda que os homens não vejam. Tu sabes quando eu estou sozinho e eu pego este celular e eu vejo coisas que desagradam ao Senhor, e eu tenho conversas que te entristecem, conversas indecentes. Tu sabes, Senhor, mas eu venho diante de Ti com o coração aberto, dizendo: Pai, perdoa os meus pecados e lava-me no sangue do Cordeiro. Coloque-se de pés e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Maestrina Elza, por gentileza. Nós vamos orar, mas você que está aqui nesta noite, com a permissão do Bispo Ides, você que está aqui nesta noite e ainda não serve ao Senhor, Jesus te chama para um concerto para salvar a sua alma e perdoar os seus pecados. Venha da forma que você está. Jesus quer te perdoar, quer te reconciliar com Deus, quer fazer de você a habitação do Espírito Santo, te livrar do pecado, te proporcionar uma vida abençoada, uma vida de paz, uma vida alegre, uma vida nesta palavra santa. Jesus quer purificar a sua vida. Venha aqui à frente, eu quero orar por você. Esta igreja quer orar por você. Deus quer mudar a sua vida, Ele quer te perdoar. Já tem uma vida vindo ali, louvado seja o santo nome do Senhor. Venha cá, Jesus quer te perdoar. Seja sincero na presença de Deus. Não dá para continuar com essa vida desta forma mais. Não dá para você levar o seu casamento longe de Deus. Não dá para levar os seus filhos longe de Deus. Não há como permanecer desta forma. Deus quer transformar-te, mudar-te para a glória do santo nome dEle. Vem aqui. Vem. Jesus quer transformar a sua vida. As vidas estão vindo, igreja. É hora de glorificarmos o nome do Senhor. Peça a Jesus que salve, para que Jesus quebre as cadeias, que a palavra de Deus adentre os corações e mude a semente, brote para a glória do nome do Senhor. Vem. Eu insisto, vem à frente. Jesus quer te perdoar. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi para nos reconciliar com Deus, nos aproximar. Eu e você não éramos dignos e jamais seremos, mas a sua graça alcançou, e a graça de Deus quer alcançar a sua vida nesta noite. Vem, vem. Aleluia. Vamos orar e as vidas vão seguindo, Pai. No nome de Jesus nós adoramos ao Senhor e glorificamos a Ti. Nós somos gratos por Tua bondade, a Tua misericórdia, porque o Senhor entrou nas nossas casas.
Pai, após ouvirmos a Tua palavra, nós glorificamos o Teu nome. Pedimos a Ti, trabalha dentro das nossas vidas e comigo orocó assim que nestai. Deus, muda-nos por completo. Pai, arranque o espírito acusador, arranque o oportunismo, a hipocrisia e nos ajude a nos derramarmos com sinceridade aos Teus pés, como aquela mulher pecadora. Porque não passamos de pecadores, mas Tu nos alcançaste. Aleluia, o Senhor estendeu a Sua mão. E hoje Tu estende as mãos para inúmeras vidas. Eu peço ao Senhor, Pai, abençoe, perdoe os pecados, lave, purifique-as, liberte do erro, do engano, da maldade e os faça filhos do Senhor. Pai, continua sobre esta igreja, abençoando a cada irmão, nos dando maturidade, nos dando firmeza e nos aproximando do Senhor. Que a Tua graça continue nos sustentando. Assim nós Te adoramos em nome de Jesus.